Oi, gente, demorei um pouquinho, né, pra poder trazer o nosso estudo da Bíblia, né, porque esse final de mês de abril foi um pouquinho complicado pra mim, eu não fiquei muito legal não, compartilhei lá no Instagram, inclusive justificando o atraso, 3 vídeos aqui no canal, compartilhei também lá no Snapchat pra quem não me acompanha, e eu consegui só parar pra poder gravar esse vídeo agora para vocês. Me perdoe, mas nesse mês de maio vai sair o livro de Levítico e de Números, tá bom? Com fé em Deus, então me desculpem o atraso, mas foi um atraso de poucos dias, né, já que eu libero sempre no final de cada mês. O livro Levítico, ele é o terceiro livro da Bíblia do Primeiro Testamento, ou seja, do Antigo Testamento. Logo ali que finalizou em Êxodo o tabernáculo do Senhor, logo foi ali definido pelo Senhor algumas normas, algumas leis para poder assim adorar o Senhor, seguir ali com a liderança, com cuidado, na verdade, dos sacerdotes. E é isso que a gente vai ver no livro de Levítico, que ninguém, absolutamente ninguém, se aproximaria, teria essa comunicação com Jeová, com Deus, sem sacrifício e sem o intermédio dos sacerdotes, que são o Senhor escolhe Deus para poder estar se achegando a Ele, onde o povo vai buscar os sacerdotes, né, por meio do sacrifício, para poder falar com Deus, buscar direcionamento e por aí vai. O relacionamento com Deus, com Jeová, exigia, assim, rituais de pureza. E não só morais, como também cerimoniais. E vários manuais foram dados assim por Deus, direcionados para que o povo pudesse falar, se comunicar diretamente assim com ele através do sacerdote, né, e sacrifício, como eu citei anteriormente. E tudo isso está descrito de forma realmente minuciosa no livro de Levítico. Então, assim, esse livro, Levítico, ele não relata assim, a história, a vida, né, de Israel, mas as leis dadas por Deus para o povo israelita, né, o povo de Deus. O tema central do livro de Levítico é que Deus é santo, é puro. E ele quer que o povo israelita vive, né, sejam assim realmente santificados para poder se achegarem à presença dele. Ele quer uma vida, né? Deus quer uma vida realmente assim santificada e dedicada a ele, que o povo israelita, né, viva para assim Deus. E ele concede isso através de todos os manuais, de todo o direcionamento, né, que ele dá ali a Moisés, e logo ele direciona também aos sacerdotes. Que essas normas, que as leis, nada mais é para poder expressar e manter assim a santidade do povo. O autor desse livro não é assim diretamente, de forma clara, explícita, assim identificado. No entanto, o livro de Levíticos todos são assim leis, né, dadas assim, ensinamentos, direcionamentos dados a Moisés que Deus dá. Então muita gente assim considera o livro de Levíticos como de Moisés. Nós podemos considerar assim de certa forma, já que para quem Deus fala é para Moisés nesse livro. Com relação à data que foi assim escrito esse livro, alguns estudiosos acreditam que ele foi escrito por volta de 1440 a.C. Já outros estudiosos consideram que foi 200 anos, no caso, foram, né, 200 anos mais tarde. E o local foi ao pé ali do Monte Sinai, que fica no Egito. No livro Levítico, Deus deixa claro que ele não quer assim perfeição do seu povo, mas ele quer ver dedicação. E ele dá as normas, as leis, realmente assim a instrução para poder o povo expressar essa dedicação de vida santa, o qual Deus deseja, né, que os israelitas vivem. Nesse livro de Levítico, Deus estabelece uma série de rituais e de leis para poder assim adorar o Senhor, e onde distingue assim o povo realmente israelita de povo de Deus, né, nação santa. O livro de Levítico é um guia, um manual de como realmente assim viver na presença desse Deus santo e obedecê-lo em questões como sacrifício de animais, guardar os dias santos, livrar-se de impurezas rituais antes assim da adoração. E ao obedecer, gente, essas regras, os israelitas mostram assim quanto que obedecem, né, a Deus, e é isso que ele deseja. É muito importante eu ressaltar que, assim, é através do sacrifício, né, dos animais, dos cereais, que os israelitas expressam, assim, o seu amor, o seu respeito e adoração a Deus. A sua gratidão, assim, pela bênção, né, pelas bênçãos do Senhor, e o seu remorso pelo pecado, pelos pecados cometidos, né, vividos. Aos olhos, gente, de um Deus santo, o pecado é uma ofensa colossal para Deus. E assim tem sido desde o princípio. Deus avisou lá
em Gênesis, no nosso primeiro livro que a gente estudou aqui, compartilhou, que Deus avisou Adão e Eva para que não comessem do fruto proibido. Eles morreriam e eles comeram. Deste modo, o pecado adentrou na criação assim de Deus, por consequência levando o homem à morte. É importante aqui eu ressaltar, gente, que assim, esses sacrifícios é para poder mostrar a seriedade do que é o pecado para Deus. Para vocês terem ideia, com a morte assim dos animais, era considerada de pena de morte. Então, para livrar assim, os israelitas da morte, eram sacrificados assim, os animais por conta de seus pecados. As ovelhas e os bodes eram assim os animais mais comuns a serem sacrificados pelos israelitas. Lembrando que os ricos, por ter uma melhor condição assim de vida, sacrificavam alguns bois. Já outros, no caso os pobres que não tinham essa condição, sacrificavam assim pássaros. E antes assim dos israelitas começar a prestar esse tipo de adoração a Deus, foi primeiro, no caso, Arão, irmão de Moisés, e seus filhos, consagrados, santificados para poderem assim serem sacerdotes. E para assim, consagração, santificação dos sacerdotes, que é Arão e seus filhos, também do santuário, foram feitos assim 3 rituais, 3 sacrifícios com 3 animais. O primeiro sacrifício é um boi, ele é abatido e queimado para poder assim purificar o altar para uso no futuro. O segundo sacrifício é um carneiro, ele é morto e queimado, tá? Para poder se simbolizar a dedicação a Deus. O terceiro sacrifício é outro carneirinho, ele é morto, cozinhado, assim, preparado e comido pelos sacerdotes. Isso, claro, para poder simbolizar que Deus os considera, né? Considera os sacerdotes santo, da cabeça aos pés e são dignos de servi-lo. Logo depois da consagração, a santificação dos sacerdotes, Deus dita a Moisés o que o povo assim pode comer, pode se alimentar, desde assim animais a frutas. Deus identifica logo depois algumas situações que pode deixar assim a pessoa impura, além da menstruação e o parto, que é algo assim das mulheres. Essas outras situações são doença de pele, tocar num cadáver, ou seja, numa pessoa morta, mofo nas roupas e na casa e até poluição assim noturna. E para poder assim se limpar dessa impureza, assim tem um tempo de espera, mas assim ocorre sim limpeza e higienização dessa impureza. Em algumas situações, o sacerdote tinha que realmente visualizar, né, e ver esse tipo de problema de impureza para poder assim tratar da melhor forma possível. E essa questão de impureza, gente, era para poder se aproximar de Deus. Era importante, né, se livrar dessa impureza, ou seja, estar totalmente puro para poder ter esse contato com Deus por meio dos sacerdotes. E qualquer outra pessoa que se aproximasse dessas pessoas impuras se tornavam impuros e impuras também. A primeira metade do livro de Levítico fala de forma clara e objetiva sobre as leis, as normas quanto aos sacrifícios e aos rituais religiosos. E a segunda metade do livro Levítico já é focado, né, de forma realmente objetiva também clara, sobre os comportamentos de uma vida santa, né, dedicada a Deus. Deus, em momento algum, espera a perfeição do povo israelita. Ele espera dedicação, dedicação essa que vai expressar o amor, o respeito, né, a Deus, uma vida santa, e que vai servir assim de testemunho ao longo assim da história, do tempo, para outros fiéis do Senhor, assim como para o mundo. Para Deus, os israelitas, ao agirem assim, ao viverem essas leis, essas normas, eles são tão santos quanto os utensílios ali do santuário, para vocês terem ideia. Em Levítico tem um mandamento que é assim um dos mais conhecidos e mais famosos, que Deus ali ditou, direcionou aqui neste livro de Levíticos, que é amar cada um, né, de nós, o seu próximo como a si próprio, como a si mesmo. Isso você pode conferir em Levíticos, capítulo 19, versículo 18. Então, viver nesses rituais religiosos, essas regras, esses mandamentos, na verdade, eu não digo nem regra, mas assim, ensinamentos, direcionamentos de santidade para poder viver, os israelitas, né, viviam uma vida que agradavam a Deus. E quando pecavam, só eram fazer, no caso dos rituais de sacrifício, que eram assim perdoados.
os seus pecados assim cometidos. O sabate, que é o dia assim de guardar aquele dia ali para o Senhor, um dia assim de descanso e de adoração a Deus. Os israelitas guardavam ainda 7 feriados religiosos, 7 dias. E o primeiro assim dia feriado era a Páscoa, né? Que era um dia na primavera, comemorava-se todos os anos, onde os israelitas se reuniam ali em família e aí contavam como que foi Deus grandioso na libertação ali dos escravos no Egito. O povo realmente israelita, Israel. Lembrando que na Páscoa, quando eles se reuniam ali, as famílias dos israelitas, havia ali uma refeição. O segundo feriado era o pão ali com fermento, que durava assim uma semana e que acontecia um dia após a Páscoa. E isso, né, para poder relembrar o povo judeu que o povo israelita saíram assim tão depressa do Egito que mal puderam esperar assim o pão realmente assim ficar pronto, a massa em si. O terceiro feriado era, no caso, as primícias, um dia onde os israelitas agradeciam a Deus pelas primícias, né, da cevada, ou seja, pela colheita. O quarto feriado é Pentecostes, também chamado Festa da Colheita ou Festa das Semanas, que era um dia que acontecia assim 50 dias após o feriado das primícias. E era para poder agradecer a Deus pelo cultivo, pela colheita assim contínua. O quinto feriado era o feriado das trombetas, que era um dia a cada outono, onde os músicos tocavam assim trombetas anunciando assim o ano novo judaico. O sexto feriado era o da expiação, que era um dia a cada outono, que nada mais era do que um dia nacional de arrependimento. E o sétimo feriado, ou seja, o último, era dos tabernáculos. E nada mais é do que a festa, assim, das tendas ou das cabanas. E esse feriado durava, assim, uma semana, onde os israelitas acampavam em suas tendas, cabanas, para poder relembrar o quanto que Deus guardou, protegeu, abençoou o povo israelita lá em Êxodo, que eu já compartilhei com vocês o livro, compartilhei toda a história. Então, assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né, que deu a sua vida por nós e que hoje a gente não precisa mais sacrificar nenhum animal para poder falar diretamente com Ele e ter, assim, essa liberdade de se achegar, se aproximar a Ele, amém? O tema predominante de Levítico, vocês observarem, é substituição. Porque quem pecava só tinha um salário, que era a morte. Mas Deus substituiu através da morte de um ser puro, né? Um animalzinho. Da mesma forma, né? Deus enviou Jesus para poder morrer por nós, para que assim nós não pudéssemos pagar pelos nossos pecados. Então hoje isso é a gente confessar com o coração realmente arrependido para Deus, além dos nossos pecados que nós cometemos, que são muitos, né, gente? Eu mesma aqui perco de vista os meus, mas assim, confessar para poder sermos perdoados e podermos assim ter assim aquele livre acesso ao Pai, a Jesus, a Deus. Agora nós podemos estar realmente assim de frente, né, a esse Pai santo, absoluto e perfeito, porque Ele olha pra gente e vê ali o sangue de seu Filho, amado, puro, perfeito, Jesus Cristo, sobre as nossas vidas. Logo não há condenação sobre nós, quando a gente confessa e coloca ali diante de Deus um coração realmente ali arrependido, sabe? Deus opera a cura, Deus sara. Então, assim, meu desejo é que vocês busquem colocar diante de Deus tudo que tem dentro aqui de você, no seu coração, na sua mente, que tá impuro, que tem te desagradado e que você sabe que desagrada a Deus, né? Buscar de Deus realmente arrependimento, que não é só falar. Se não tem aquele arrependimento profundo sobre alguma atitude, algo que você fez, falou, seja com você, com o próximo, com sua família, pai, mãe, busque arrependimento de Deus para que Ele gere esse arrependimento profundo. Porque falar da boca para fora é fácil, mas só quando a gente fala e expõe do fundo do nosso coração que Deus pode operar cura, né? E restauração e libertação, não é verdade?
Então é isso, espero que vocês assim tenham gostado desse estudo. Espero de coração assim que de alguma forma esse nosso terceiro estudo esteja cada vez mais te animando a ler a palavra de Deus. Eu tô muito feliz com o feedback de vocês. Eu tenho recebido e-mails, comentários nas redes sociais, cada um mais lindo do que o outro, não só de pessoas aqui no Brasil, como de Portugal. Então assim, meu Deus, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo de Deus tá conseguindo assim já chegar ao coração de vocês, sabe? Que só Ele conhece, né? Só Ele sabe realmente o que você passa e Ele é quem tem assim a melhor das intenções para poder se aproximar de você, se achegar a você. Se eu tô gravando isso aqui, esse vídeo e tal, foi porque Ele colocou em meu coração, mas o que Ele tem para poder fazer é muito mais do que o que eu compartilho aqui nesses vídeos com vocês, podem ter certeza, tá? Então não deixe de dar joinha se você tá gostando dessa série, para poder continuar gravando, sempre animada e para mim poder também, né, ficar feliz com esse retorno de vocês. Não deixe também de compartilhar com aquele amiga nas suas redes sociais, porque muita gente não tem um conhecimento real da palavra de Deus, já ouviu assim por alto. Então aqui eu tento resumir tudo de uma forma realmente breve, para que você possa entender e possa assim se aproximar um pouquinho da cultura, das leis de Deus, tá? Então não deixe de compartilhar. Comenta aqui embaixo o que você achou desse livro, se você conseguiu ler ele esse mês que passou, se você tá animado pro próximo, que o próximo estudo vai ser do livro de Números, que é o 4º livro da Bíblia. Então, não deixe de registrar aqui o seu comentário, se inscrever no canal se não for inscrito, se você chegou agora, se inscreva para não perder mais assim nenhuma diquinha, nenhum vídeo que compartilhar, especialmente os próximos estudos bíblicos, tá? O de Gênesis e Êxodo eu vou linkar aqui nos cards, no final do post desse vídeo lá no blog, o link tá aqui no box de informação, só você clicar e vai ser direcionado lá pra página onde você vai ver cada link e você pode assistir cada um, parar, tomar um café, almoçar e voltar, mas são vídeos que vão acrescentar na tua vida, tá? Vale a pena sim assistir. Beijo grande, Deus abençoe todos vocês, encontro vocês no próximo vídeo, mas antes de ir, claro, tem aquela oração, né, que eu quero abençoar vocês, posso? Louvado seja o teu nome, Deus. Muito obrigada, Jesus, por tua morte ali na cruz. Muito obrigada, Senhor, porque tu, através dessa atitude, tiveste o ato a ser maior para conosco de amor, Senhor. Graças a ti, Jesus, nunca saberemos o preço, Senhor, dos nossos pecados já cometidos, os que cometemos hoje e o que ainda vamos cometer, porque tu conheces as nossas fraquezas, as nossas limitações. Muito obrigada, Jesus, porque graças a ti, a essa sua obediência, a morte de cruz, a essa santidade que tu viveu aqui na terra, que tu buscou, tu nos deu assim liberdade para poder vivermos uma vida contigo, com o nosso Deus amado. Muito obrigada porque através de ti, da tua morte, podemos nos achegar a ti e colocar diante de ti os nossos pecados, as nossas fraquezas e melhor ainda, tu os conheces, Jesus, porque tu viveu, sentiu tudo na pele, então tu conhece as nossas fraquezas e está aí à destra de Deus intercedendo por nós em todo o tempo. Muito obrigada, Jesus. Jesus, eu coloco aqui diante de ti, Senhor, as vidas de cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor. Oh Pai, tu conhece eles melhor do que eu, melhor do que qualquer um, Senhor. Oh Pai, que tu possa vir se achegar a eles, Senhor. Que tu possa vir, Senhor, quebrar, Senhor, as amarras de Satanás. Limpar realmente assim a mente, Senhor, o coração, para que ele ou ela coloque tudo diante de ti, Jesus. Diante da tua presença, para que seja assim restaurado, curado, renovado e libertado, Jesus. Aquele ou aquela que não tem ainda um coração realmente arrependido sobre os pecados que tem cometido, a vida pecaminosa que tem vivido, Senhor, eu te peço, gera, Senhor, no coração dele ou dela, Senhor, arrependimento profundo, Senhor, traz clareza, Senhor, diante da vida que tem vivido, Pai, e dai graça e sabedoria, Senhor, para poder colocar diante de Ti, Senhor, para poder se retratar com as pessoas, Senhor,
com quem, Senhor, realmente assim magoou, feriu, Senhor, e não pela pessoa, Pai, mas para Ti, Jesus. Que essa pessoa que esteja assistindo busque assim se reconciliar contigo por amor a Ti, não por fulano, por Beltrano ou por si próprio, Senhor, mas por Ti, Jesus, porque Tu és digno, Senhor, de toda e qualquer adoração, de todo louvor, de toda e qualquer dedicação e adoração, Pai. Ó Senhor, coloca Tuas mãos, Senhor, a vida de todos esses que me acompanham aqui, Senhor, de todos esses que estão assistindo esse vídeo neste momento, Senhor. Vá até onde ele está, Senhor, no escritório, vá até onde ele está, Pai, no quarto, não importa, Senhor. Fala, Senhor, somente o que Tu tens para ele, Senhor, somente o que Tu podes, Senhor, porque o que eu falo aqui, Senhor, pode entrar no ouvido e sair em outro, Senhor. Mas o que Tu falas, não, Senhor. Entra no ouvido, penetra no coração e transforma, muda, renova todo e qualquer ser, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por Teu amor e toma em Tuas mãos a vida de todos esses que estão assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.